Nós também precisamos mudar o seguinte: quando ele não estiver na lista, não contém. Quando ele estiver na lista, é contém, porque ele já está. Aí ele faz a engenharia de remover, certo? E a mesma coisa aqui, ó. Muda dos contém para contém, porque senão vai dar erro. Tá? Ele já está, ele faz a engenharia reversa de retirar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos, a partir desse momento, começando mais uma aula de plataforma no code do Bubble. E nós vamos aprender nessa aula de hoje a criar um sistema de avaliação de like e dislikes. Nós vamos ter dois exemplos práticos em que, no primeiro exemplo, a gente faz o sistema de criação através de custom states, que são eventos temporários carregados na nossa URL. E no segundo exemplo, a gente só vai conseguir fazer um like ou um dislike tendo um usuário logado. Esse sistema ele praticamente existe em todo grande aplicativo, seja marketplace, seja CRM, seja app, seja mensageiro, seja aplicativo de delivery, vai ter lá um review com like e com dislike. Então, se você ainda não sabe como é feito, nós vamos aprender agora a dinâmica toda, a mecânica toda de como é feito isso. Nós temos aqui num aplicativo que eu criei, né? Num banco de dados, nós temos na tabela usuário os campos foto, imagem, do tipo imagem, nome do tipo texto, quantidade de dislikes e like, quantidade de likes, os dois do tipo number, e user dislikes e user likes do tipo lista de usuários. Se você não souber ainda como fazer aqui, se você estiver tendo hoje agora o primeiro contato com a plataforma no Code, isso aqui é bem simples, tá? Você cria aqui, por exemplo, ó, user todos, tá? Aí você clica aqui, ele é do tipo user, o campo dele, e você clica aqui, esse campo é uma lista, tá? E aí ele fica dessa maneira aqui, beleza? O nosso workflow está limpo, não tem nada, nós não vamos precisar de nenhum plugin nessa aula, tá bom, pessoal? E vamos lá. E nós temos aqui também, ó, na nossa tabela de banco de dados, já temos aqui 6 usuários cadastrados que nós vamos utilizar de exemplo para nós criarmos os nossos likes e dislikes. Tá? Para começar a nossa aula, nós vamos vir com um grupo aqui, ó, nós temos um header, né? Um grupo aqui de nomenclatura da aula, e nós temos aqui um grupo que a gente vai utilizar de corpo da nossa aula. Beleza? Nós vamos inserir um grupo aqui, ó. Eu vou deixar ele fixo mesmo, tá? Ele vai se chamar grupo custom states likes user, tá? Para a gente identificar ele. Vamos colocar um plano de fundo nele aqui. Dentro dele nós vamos vir com o texto. Ver exemplo aula. Custom states. Vou deixar com tamanho 16 aqui. Com bordas e branco. E aí eu vou centralizar aqui, ó. A gente vem agora com repeat grupo. O conteúdo dele vai ser usuário, nós vamos fazer uma busca do search for user, tá? Classificado por nome e descendente, sim. Tá? A gente tira a limitação de linha, tá? Mantém uma coluna só. Coloca a altura mínima de 100.
né? Para dentro do grupo que a gente vai colocar aqui dentro, nós vamos colocar vou tirar os demarcadores e vou colocar um plano de fundo nele de branco mesmo, ok? E ele vai se chamar Repeating Group User Custom States Like, tá? Ele é o Repeating Group. Dentro dele eu vou colocar outro grupo. Vou trazer até aqui, porque ele tem a barra de rolagem aqui, tá? O repeat grupo tá como coluna, eu vou tirar também quero como fixo. E a mesma coisa o grupo aqui, ó. E esse aqui vai se chamar, ele vai ter altura de 95, deixa eu ver, tá bom. Vai ser grupo user RP do repeating grupo custom state. RPCS, custom state. User repeating grupo custom state. Tá? O conteúdo dele vai ser user e a data dele vai ser current cell user. Também vamos colocar um plano de fundo nele aqui, ó. Uma cor de plano de fundo. Dentro dele nós vamos vir com uma imagem. Eu sempre gosto de fazer essa parte, tá? Porque tem gente que está tendo o primeiro contato com a plataforma no Code nessa aula. E às vezes as pessoas vão falar assim, Rincão, você tem conteúdo que tem em outros canais do YouTube. Sim, tem conteúdo que a gente cria aqui que já existe até há mais de um ano em outros canais. Mas o intuito, o meu propósito é que você tenha todo o conteúdo que você procure dentro do meu canal. Eu vou trazer conteúdo novo, conteúdo que ainda não foi publicado em canal nenhum, mas eu também vou trazer as aulas dentro da minha ótica de conteúdos que já existem aí pela internet, mas eu vou colocar a minha ótica e ensinar da maneira que eu aprendi e que eu acho que é fácil, porque o intuito meu é ensinar de uma maneira fácil. E tendo todo o conteúdo no meu canal, você não precisa procurar em outro lugar, correto? Então a imagem user, né? A imagem dinâmica vai ser Parentals Group User Foto. A gente vai deixar como reescala mesmo, tá? Para ele se adequar aqui. Vamos com o texto agora, ó. Esse aqui vai ser Parental Groups User, nome. Vamos deixar com 18. Vou deixar sem borda e vamos colocar na cor branca. Esse aqui vai ser o user nome, certo? A gente duplica ele aqui, ó, Ctrl D, joga para cá. Vamos colocar com 14 essa fonte. Esse aqui vai ser Parental Groups User e-mail. Agora nós vamos vir com o ícone, tá? Aqui. Eu vou usar esse aqui, ó, que não está preenchido, tá? Vamos colocar ele da cor branca também, certo? Tira a formatação aqui. Eu vou tirar os paddings dele para ele ficar maior, tá bom? 0. Pronto, ele já ficou de um tamanho legal lá, tá vendo? Ó?
Vou pegar esse ícone likes user, repeat em grupo, custom state, tá? Vou duplicar ele, Ctrl D. Vou jogar ele para cá, ó. E esse aqui vai se chamar dislike. E esse é do ícone do tipo down, tá? Vou entrar com outro texto aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho desse aqui. Altura 32. Esse eu vou deixar com 30. Esse aqui com 30 também. E esse texto aqui também eu vou deixar com 25. Ok? E ele vai ser o texto quantidade likes, repeat em group, quantidade likes user, custom state, repeat em group. E o conteúdo dele vai ser parental groups user, quantidade de likes, formatado como número, sem casa decimal, tá? A gente não quer casa decimal. Então, a gente não tem separador decimal, o separador de milhar é só o ponto. Ok? Para que quando ele passar de 1000 likes, ele marque só milhar. A gente copia ele, né? Ctrl D. Joga para cá, ó. E esse aqui vai ser a quantidade de dislikes. A gente muda aqui quantidade de dislikes. Vamos dar uma olhada aqui como é que... Pera lá, quantidade de dislikes. Não é o user dislike, é quantidade de dislikes aqui em cima. Pronto, aí tá igual o outro. Vamos dar uma olhada como é que tá ficando? Vou mudar a cor desse grupo aqui, ó. Vou colocar uma cor mais clara, tá? Isso. Vamos ver como é que tá ficando agora. Olha aí. Pronto, a gente já tem uma base, né? Do nosso primeiro exemplo. Vamos fazer a configuração agora dos botões de like, dislike e os contadores aqui, tá? A gente precisa fazer um custom state aqui no nosso repeat group. Então, a gente clica aqui no i, adiciona um novo custom state e vai se chamar likes users, tá? Vai ser do tipo user e vai ser uma lista. Você vai entender depois, tá? E vamos colocar aqui dislikes users, né? Que é para o reverso do tipo user e também uma lista. User, isso, ok? Quando a gente clicar no ícone de like, a gente quer que ele faça uma mudança, né? Na condicional aqui, ó, por exemplo, quando esse ícone for ícone is hover, a gente vai mudar o que dele? A cor dele, icon color, tá? Nós vamos colocar uma cor verde. E aqui, quando esse ícone ícone it's hover, o que é hover? É quando você passa o mouse em cima, tá? A gente vai botar uma cor nele também de icon color, vai mudar a cor dele e vai colocar vermelho. Então, o primeiro elemento visual que a gente tem é assim, ó. Ó, já ficou verdinho, tá vendo? E aqui já
Vamos entrar agora com a condicional do custom state. Tá? Quando a gente clicar no ícone de like, a gente abre o workflow. Nós vamos dar um element actions, um set state, né? Aonde que está o set state? No repeating group que a gente criou. O custom state like user, o valor dele vai ser repeating group likes user. Como a gente está adicionando um like, nós vamos usar a variável de plus, né? Plus item. O que a gente vai adicionar? O próprio parental groups user. Tá? E a mesma coisa a gente faz com o de dislike. Tá? Abre o workflow, a gente dá um set state nele. No repeating group, custom state dislikes, o valor dele vai ser repeating group dislikes user, tá? Plus item do parental groups user. A gente volta no nosso esse aqui, o de like eu vou deixar da cor verde e o dislike eu vou deixar da cor vermelha, tá? A gente volta aqui no nosso elemento visual. No like nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar com mais uma condicional aqui, ó. Quando o repeating groups, lista de usuários não, repeating group, o custom state like user contenha o parental groups user, a gente vai mudar o ícone dele, do ícone vazado para o ícone cheio, e nós vamos dar um ícone color nele da cor verde. A mesma coisa o de dislikes, certo? Quando o repeating groups dislike user contém parental groups user, o ícone a gente muda o vazado para o cheio, para o preenchido, e vamos dar uma cor nele. Vamos ver aqui. Preencheu e preencheu. Tá vendo? A gente setou o custom state aqui, ele mudou para cor cheia e da cor verde o de like e de vermelho o dislike. Só que como é um custom state, quando a gente atualiza a página, ele volta para o estado original. Tá? Essa é uma desvantagem do custom state e que não ocorre quando o usuário é logado. Na hora que a gente fizer a parte aqui do lado de usuário logado, isso aqui não volta. Uma vez que a gente selecionou, ele permanece. Só que ele tem um bug aqui, ó. Vamos chamar de bug, tá? Você está conseguindo fazer o like e o dislike junto. Vamos colocar condicionais e variáveis aqui agora para que isso não ocorra. Para que comece a aparecer nos contadores da quantidade de like e dislike, a gente tem que vir e fazer uma mudança no nosso workflow, tá? Que vai ser em cima desses campos da tabela user de quantidade de like e dislike que está no tipo number. Então, quando a gente setar o state aqui, a gente vem com uma mudança no nosso banco de dados. O que a gente vai mudar? O parental groups user. A variável que a gente vai mudar é a quantidade de likes, que vai ser thisUser, quantidade de likes, mais um, que ele vai somar a quantidade que tem, mais um daquele que está sendo o do usuário atual que está clicando lá para dar o like. E a mesma coisa no dislike, tá? Data thing, make a change to thing, parental groups user, né? Quantidade de dislikes, o usuário, thisUser, quantidade de dislikes, mais um. Aí a gente já consegue ver os contadores lá, olha só. Ó, Só que ele está com bug, tá vendo? Ele não pode acontecer isso, ó. Mas a gente já começou a visualizar os contadores aqui, certo? Deixa eu mudar aqui também a cor dele para branco desse texto, né?
E nós também temos que mudar para que quando a gente clicar aqui, a gente não consiga clicar aqui também. Um bloqueando o outro, tá? Isso a gente faz através de condicional. Como ele está em custom state, em evento temporário, ele só vai acontecer esse like aqui sobre uma condição, para que ele não fique assim repetindo, tá vendo? Existe uma condicional que a gente faz para que ele só permita fazer isso, que é a seguinte. Ele só vai fazer essa mecânica do workflow, tá? Quando o repeating group likes user dos contém, ou seja, não estiver aqui, tá? Estiver dessa maneira assim, ó, dos contém parental groups user, tá? Então, quando não contiver, não contém, ele faz. Se contém, ele não faz, ó, já bloqueou. Certo? Ele só faz quando não contém, ó. Aí você não fica dando vários likes infinitos. E a mesma coisa aqui, ó. Repeat groups like user does contain parental groups user. Ó. Ele volta para o estado original, que é custom state. O custom state é carregado temporariamente na URL, tá? Então, quando ele volta para o estado original. Aqui ele não faz mais, e aqui é a mesma coisa, ó, não faz mais. Ó. Clicou uma vez, ele não para. Tá? Ele não para, não, ele não segue, ele não fica clicando infinitamente. A gente agora entra com uma engenharia reversa aqui, tá? Porque quando ele não contém, né? Dois contém, ele faz a adição. Então a gente vai copiar esse gatilho, paste, né? Esse primeiro aqui vai se chamar fora da lista. Deixa eu colocar em maiúsculo, porque daí a gente consegue visualizar aqui, ó. Certo? Não, não é isso que eu quero, não. Esse aqui. Esse aqui vai se chamar fora da lista. E esse aqui na lista. Tá? Quando ele estiver fora da lista, ele vai fazer essa mecânica. Quando ele estiver dentro, a gente precisa subtrair. Então a gente muda aqui, em vez de ser um plus item, a gente coloca um minus item. E subtrai aqui, ó, na mudança do usuário. Certo? E a gente precisa fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. A gente copia, cola. Esse vai se chamar fora da lista. E esse na lista. Então, esse daqui a gente subtrai. Ó. Quando eu estiver fora, ele adiciona. Ele dá o plus item. Quando ele estiver na lista, ele vai subtrair. E vai subtrair aqui também. Ó. Certo? Nós também precisamos mudar o seguinte. Quando ele não estiver na lista, não contém. Quando ele estiver na lista, é contém, porque ele já está. Aí ele faz a engenharia de remover. Certo? E a mesma coisa aqui. Ó. Muda dos contém para contém, porque senão vai dar erro. Tá? Ele já está, ele faz a engenharia reversa de retirar. Dos contém, fora da lista, dons contém. E aqui contém. Ó. Certo? Fora da lista, dos contém. E na lista, contém. Ok? Então, quando eu clicar aqui, ele tem que mudar para 20. Se eu clicar de novo, ele tem que subtrair. Se eu clicar aqui, muda para 15. Se eu clicar de novo, ele subtrai. Então, tá certo. Ó. Beleza?
Nós também vamos colocar uma condicional aqui no ícone. Ó. Tem mais uma etapa para a gente fazer, tá? Na parte de custo. Mas vamos colocar uma condicional aqui no itens. No ícone, na verdade, é o item. O item do ícone. O que a gente vai fazer? Para que não ocorra da gente, quando clicar num, poder clicar no outro. A gente está conseguindo clicar nos dois aqui. Ó. Se a gente clicar aqui, ele faz os dois, tá vendo? Não pode. Quando a gente ou escolhe um ou escolhe o outro. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Quando o repeat em grupo, dislike user contém parental groups user, esse elemento aqui ele fica, não pode ser clicado. Ou seja, se eu tiver selecionado dislike, eu não consigo usar o like. E a mesma coisa aqui, ó. Quando o repeat in groups user, por que é repeat group? Porque o nosso custom state está no repeat group feito lá no começo da aula. Tá? Repeat in group user, né? Os likes user contém. Deixa eu conferir aqui. Contém dislike, aqui no caso likes user contém parental groups user. Aí esse elemento aqui não pode ser clicado. Esse elemento é visível não, ele não é clicado. Esse elemento is clickable. Não pode ser clicado. Ó. A principal desvantagem do custom state é essa. Atualizou a página, ele some com o custom state. Só que o contador ele permanece, porque isso está sendo registrado no nosso banco de dados, tá? Ou seja, você só vai ter a indicação não visual aqui. É como se o usuário tivesse deslogado e o outro tivesse logado no lugar. Ó. Selecionei aqui, eu não consigo usar esse, eu tenho que desclicar o meu like para poder dar o meu dislike. Tá? E por último aqui, na parte de custom state, nós vamos fazer o seguinte. Quando adicionar um like aqui, a gente vai subtrair um dislike. E quando adicionar um dislike, a gente subtrai um like automaticamente. Ok? A gente faz isso da seguinte maneira. Fora da lista, quando estiver fora da lista, ele vai adicionar o nosso item, tá? No like. E ele vai fazer a mudança e adicionar o like. Só que ele tem que também dar um set state, ó, element actions, set state, repeat em grupo, né? No dislike, tá? O valor dele vai ser repeat em grupo, dislike, minus item. Por quê? Porque ele está tirando minus item parental groups user. Ele está adicionando no like e ele está retirando do dislike, tá? E a gente também tem que vir aqui, ó, data thing, make a change to thing, no aonde? No parental groups user, quantidade de dislikes, né? Não é aqui, é aqui, ó. Disuser, quantidade de dislikes, menos 1. Tá? Quando ele faz isso, ele pode dar um bug no sistema, porque a gente está mandando ele setar primeiro aqui, e ele faz a conferência aqui. Então a gente muda esse passo aqui, ó, joga para cá, certo? E a gente vai entrar com uma condicional aqui, porque a gente não pode fazer isso todas as vezes. Por exemplo, toda vez que eu der um like aqui, ele vai retirar um dislike, tá? Só que se eu ficar dando like, ele vai diminuindo aqui os dislikes. Ele não pode. Ele só pode diminuir o que eu escolhi errado na hora. Como que a gente faz? A gente entra com uma condicional aqui, ó. Vai ser o repeat group dislike user contenha o parental groups user. Ou seja, ele só vai fazer a subtração aqui quando ele já tiver selecionado. Se ele não tiver selecionado, ele não aceita fazer.
Beleza? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. No fora da lista, tá vendo? Ó? A gente faz aqui no fora da lista, né? Uma mudança. Data thing, make a change to thing. Por que eu já estou fazendo direto aqui? Porque eu mudei aqui, ó, a ordem, tá? Então aqui eu já vou colocar direto, ó. Data thing, make a change to thing. O que a gente vai mudar? O parental groups user, quantidade de likes, que vai ser this user, quantidade de likes menos 1, certo? Que a gente está atribuindo o dislike, então a gente tem que tirar o like. Só que ele também só vai ocorrer quando no repeating group likes contém o parental groups user. E a gente vem com set state aqui agora. Element actions, set state. A gente vai no repeating grupo, likes user, custom state likes user, repeating group, likes user, minus item, parental groups user. Então a configuração é essa. Vamos ver funcionando? Vamos pegar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai para 6. Tá? Eu vou desclicar. Se eu clicar aqui, ele vai para 2. Deixa eu remover essa condicional aqui que eu coloquei. Espera aí. Clicou aqui, ele foi para 20. Se eu clicar aqui, ele tem que ir para 18 e diminuir aqui. Diminuiu. E aqui também, ó, a mesma coisa. Ó. Essa condicional aqui, eu me confundi, pessoal, tá? Isso aqui vai entrar no de usuário logado. Perdão. Antes que alguém fale alguma coisa, eu faço a aula toda antes de eu estar gravando ela, eu testo as funções e aí eu vou refazendo a aula de novo, tá? Paralelamente, para poder a gente aprender juntos a desenvolver. Eu aprendo antes sozinho e depois a gente aprende junto gravando a aula, tá? Então ficou certo aqui, ó. Você deu um like, ele foi para 20, se você der um dislike, ele subtrai, tá? E ele mantém aqui, ó. Depois que você atualizar a página, ele mantém um contador. Se você deixar aqui, ó, atualizou a página, ele sai o custom state no ícone, mas ele mantém a contagem no banco de dados. Beleza? Então assim a gente termina essa parte aqui do primeiro exemplo de custom states. Nós vamos fazer agora de quando o usuário está logado. Tá? O que a gente faz inicialmente? A gente vai catar esse grupo aqui, ó, dar um Ctrl D nele. Vou jogar aqui para o lado aqui, ó. E esse aqui vai se chamar segundo exemplo. Usuário. Tá com caps lock aqui. Logado. Certo? E a gente pode fazer aqui, ó, para a gente saber que o usuário está logado. Vamos pegar aqui um texto e vamos jogar aqui, ó. Não, aqui não. Vamos fazer o seguinte aqui, tá? Vou descer aqui, ó, esses dois grupos. Eita. Pronto.
Dificuldade, rincão. Vou vir com o texto aqui, ó, eu vou jogar aqui, tá? Vai ser usuário logado, certo? E aqui vai ser o current user nome. Então, o usuário que tiver logado vai aparecer aqui. Vou dar uma borda aqui no it texto, né? Vamos dar uma cor preta em tudo aqui, já que ele está do lado de fora. Está um elemento branco de fundo aqui, ó. Vamos ver. E vamos renomear aqui para a gente se identificar. Esse texto aqui é o quê? Primeiro exemplo, aula, custom, e esse aqui, segundo exemplo, tá. Esse grupo vai ser o usuário logado, tá? Logado, certo? Vou repetir grupo também, ó. Vamos identificar, né? Esse grupo aqui, repeat em group, user logado, tá? Nome logado, e-mail logado, ícone, e aqui é quantidade de likes, user logado, e aqui quantidade de dislikes, user logado. A gente já coloca duas condicionais nos ícones aqui, tá? Quando a condicional nova, o current user is log out, que ele não estiver logado, esse elemento não pode ser clicado, tá? E a gente vai mudar a cor dele aqui, ó. Quando pode ser, não precisa ser uma condicional nova não, pode ser aqui também, ó, o icon color. Vamos deixar na cor cinza. E a mesma coisa o dislike. Quando o current user is log out, esse elemento não pode ser clicado. E vamos dar o icon color. Qual é a cor que a gente pegou aqui? Vamos copiar essa cor. Ctrl C. E vamos jogar aqui, ó. Então a gente já olha assim, ó. Já está da cor cinza e não fica clicado. Tá vendo? Quando eu clicar no ícone, né? Eu vou abrir o workflow e eu já vou fazer uma mudança. Data theme, make attend to theme. Tá? No parental groups user, tá? O que eu vou mudar? O user likes. O que é isso? A gente não trabalhou aqui com os quantidade de dislike e quantidade de likes do tipo number. A gente agora logado vai trabalhar com os usuários, tá? A lista de usuários, dislikes e likes. Por isso que a gente usa aqui o likes user. O que a gente vai fazer? Vai adicionar o current user, tá? O usuário atual. E a mesma coisa no de
dislike. Quando a gente clicar nele, a gente vai fazer uma mudança no banco de dados, no Parental Groups User. Aqui no caso é User Dislikes, a gente vai adicionar o Current User. Esse aqui eu vou mudar para Bro. Pode ser. E esse aqui eu vou mudar para ciano. Qual é a cor? Deixa eu ver o azul aqui como é que fica. E o blue. Vamos deixar ciano. Certo? E visualmente a gente vem no ícone. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Ó. Quando o Parental Groups User Likes contém o usuário atual, o Current User, a gente vai mudar o ícone para o ícone cheio, né? O app cheio, e vai dar um ícone color. Espera aí que eu baguncei, foi tudo aqui agora. Quando o parent group users likes contém o usuário atual, a gente muda o ícone. Deixa eu conferir aqui. É isso aqui mesmo, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Quando o Parental Groups User Dislikes contém o usuário atual, a gente muda o ícone. Para um down é cheio, que aqui, para você pesquisar ele é up and down, tá? Para cima e para baixo. Não é like e dislike não, tá? Como up and down. Para a gente visualizar aqui, a gente tem que ter um usuário logado, tá? Ó, por enquanto ele está identificado e assim, o que a gente faz? A gente loga um usuário. Vamos rodar aqui com o Antônio. Já acendeu, tá vendo? Ó. Certo? Ó. Já tem o visual aqui. Vamos com as outras configurações que a gente tem que fazer. A Mary, vamos dar um like nela aqui. O João, vamos dar um like. O Carlos, vamos dar um dislike, né? Como é que a gente confere se isso aqui está funcionando? A gente vem aqui, ó. Vamos atualizar. Já entrou aqui, tá vendo? É o Galvão que tá logado, tá logado, Antônio Galvão, né? E já deu, ó, users dislike. Ele já deu dislike pro Santos e pra Sara e já deu like pra Sara também, porque ele deu os dois aqui, né? A gente vai corrigir para que não seja nenhum, só um, não possa aceitar o outro, entendeu? E deu like também para Mary e pro João aqui, ó. Olha aqui, ó. Mary like, João like, certo? Já adicionou, mesmo que a gente atualize a página aqui, ó, ele permanece aqui, tá? Eu vou editar aqui para a gente conseguir visualizar a parte de logado. Eu vou tirar a quantidade de like e dislike, tá? Aí vai ficar só os user like e user dislike. E já aparece na listagem aqui, ó. Porque ele vai formando uma lista, tá? Ele vai entrando aqui dentro aqui. Se um outro usuário logar, por exemplo, ó, vou logar aqui, vou botar para rodar com a Mary, ó. Entrou a Mary, tá vendo?
Se a Mary der um like na Sara, ó, se der um like no João, olha aqui. Deixa ele atualizar. Já entrou eles aqui, ó. Vai ficando salva a lista. Entenderam como é que é a mecânica? Para que ele não faça esse bug de a gente dar like e dislike para a mesma pessoa, a gente faz essa mudança aqui no banco de dados. No workflow, na verdade. Quando a gente clicar no like e der o like, a gente pode colocar no mesmo passo, tá? Na mesma sequência não, é no mesmo step. A gente não deu um like do usuário atual, não deu um like, não adicionou o usuário atual, e a gente remove user dislikes, remove o current user. E o dislike, a gente não deu um dislike, a gente, o user likes, remove o current user. Para que ele não salve like e dislike aqui, tá? A gente testa assim, ó. Por exemplo, quem está assim aqui, o Galvão. Deu um like para ele. Se eu atualizar aqui, isso é uma coisa que eu não gosto no Bubble. Tem que atualizar para a gente conseguir visualizar aqui o banco de dados e algumas funções nele. Isso é um ponto negativo do Bubble. Já entrou aqui, tá vendo? A Mary que está logada, né? Ela deu um like no Antônio. Beleza? Vamos dar o dislike agora. Já saiu daqui, certo? E se eu atualizar, ó. Vamos, babão. Babão. Entrou o dislike e saiu os like. Show? Deixa eu fazer uma mudança aqui. Que eu quero no ícone. Eu vou copiar essa condicional aqui, ó. Tem duas vezes aqui. Eu vou colocar icon color. Eu quero verde. Eu fiz duas vezes aqui. E vocês não falaram nada, né? Deixaram eu errar aqui sozinho, né? Seus sacanas. E aqui também, ó. Eu vou copiar, né? E aí eu vou dar o icon color. Aqui eu quero vermelho. Vamos ver. Ó. Beleza? Agora a gente vai atualizar os contadores aqui para poder entrar, né? Que tá faltando os contadores. Aqui no contador, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar o parental groups user, quantidade, não é quantidade, a gente vai mudar para users like, tá? Deixa eu limpar aqui. Aqui vai ser parental groups user, users likes, count, tá? Formatado como número. A gente sem casa decimal, né? Sem separador de decimal, separador de milhar, ponto. E a mesma coisa aqui, ó. Limpa.
parental groups user dislikes count, formatado como número, sem casa decimal, certo? O que acontece é, se você for utilizar o exemplo de usuário logado, na tua tabela de banco de dados aqui, vai ser necessário que você use só esses dois aqui, tá? Esses dois aqui de cima é irrelevante, ele não funciona, não é necessário para quando você está usando com o usuário logado, tá? Ele só é necessário se você estiver usando com custom state. Aí você analisa aí qual o tipo de sistema de like que você vai querer colocar na tua aplicação, seja por custom state ou seja por usuário logado. Tem pessoas que querem que você desenvolva um aplicativo em que as pessoas deem um feedback para elas, mas não obrigatoriamente elas estejam logadas. Ela não quer obrigar as pessoas a estarem logadas, ela quer só o feedback. Então, eu aconselho você a usar a parte de custom state, ok? Ó, vamos mudar aqui, ver se já mudou o contador. Ó, já mudou. Nessa área, 2 pessoas deram like e uma pessoa deu um dislike. Se a gente vier aqui, ó, 2 like e um dislike, certo? Ó, 2 like e um dislike. Para terminar a aula, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu não tenho essa função aqui no custom state de coloca e de retira o seu like ou o seu dislike. Eu vou colocar a mesma coisa aqui, tá? Para que você adicione e retire o seu like. Como é feito isso? Aqui no like, tá? Eu vou mudar ele para fora da lista, porque ele não está na lista. O mesmo princípio aqui, tá? E ele vai fazer essa mudança, né? Quando ele não conter o usuário alugado. This contém. Eu copio, paste. Esse é o fora da lista. Esse aqui vai ser o na lista. E eu tenho que mudar quando ele já contém, quando ele já estiver na lista. Tá? E eu também mudo aqui, ó. Em vez de eu adicionar o usuário, eu vou remover. E eu vou excluir o dislike, por quê? Não é porque eu vou adicionar, por exemplo, aqui, ó, um like. Se eu clicar de novo, eu removo ele. E eu não mexo aqui, certo? Por isso que tem que remover esse de baixo aqui. E a mesma coisa aqui, ó, o dislike, esse vai ser fora da lista. Quando ele estiver fora da lista, ele faz o dislike, ele adiciona um dislike e remove o like. E a gente copia. Quando ele estiver na lista, tá? A gente tem que jogar condicional aqui também, ó. Copio isso aqui, cola aqui, espera lá, copia, cola, só que em vez de ser like vai ser o dislike, user dislike, tá? Não contém, o fora da lista. Quando ele contém, a gente copia, cola, ele contém, ele faz uma remoção do dislike e não mexe no like, certo? Ó. Deu um like aqui, retirei o like, deu um dislike, retirei o dislike. Beleza, pessoal? A gente vai terminar essa aula por aqui, tá? Esses foram os 2 exemplos práticos que a gente tem de sistema de avaliação de like e dislike, certo? O primeiro exemplo a gente utilizou custom states e no segundo exemplo a gente utilizou usuários logados.
Se gostou, por favor, deixa o seu like. Tá? Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja. Deixa nos comentários do vídeo aí a tua opinião sobre a aula, tua dúvida, tua crítica, tua sugestão, teu pedido de conteúdo para aulas futuras. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo e tecnologia gratuita e isso seja de forma gratuita ao alcance de todos. Se valeu o seu like, se você não for inscrito no canal, desejar apoiar, faz a inscrição, ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de toda aula nova e de todo conteúdo novo. E muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal.